chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem vai se entregar vai se molhará. Olá, Brasil! Estamos começando mais um Fé na Vida, o Fé na Vida desta sexta-feira. Muito obrigada pela companhia de sempre, de todo esse povo amado desse Brasil que faz parte dessa linda família, que é a família da Obra Evangelizar da Rede Católica da Igreja. No Fé na Vida desta sexta-feira, nós vamos falar de cidadania consciente. O que será que isso quer dizer? É muito simples, a palavra pode ser um pouco rabugenta, mas dentro de cidadania consciente existe ternura, docilidade, familiaridade, amizade, amor, é muita coisa. A gente vai trazer a reflexão de quase todas as encíclicas do Papa Francisco, a nova exortação, o novo documento publicado ontem pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na 54ª Assembleia Geral dos Bispos, Pensando o Brasil. Você pensa o Brasil, especialmente nesta situação que nós estamos vivendo hoje, a situação no momento atual. Cidadania consciente pode ser desde o papel que você joga no chão até o seu voto, ou vai além disso. Está dentro, é inerente. Será que para nos documentos que a gente faz como cidadãos, ou vai além? O que traz legitimidade para a nossa cidadania? Talvez seja justamente isso, a cidadania consciente. Seja bem-vindo, Padre Marcos Miranda, sexta-feira. Sexta-feira, Valéria, que alegria estarmos juntos para falar de algo tão pertinente. O Brasil está numa fase de uma mudança tão grande, mas essa mudança também é consequência desse aspecto. O cidadão, ele é consciente dos seus valores, dos seus direitos, das suas obrigações. Há essa consciência no dia a dia. Então, diante disso, vamos discutir hoje um pouquinho. Vamos que vamos, o dia está só começando. Estamos esperando a sua participação aqui no Fé na Vida, ao vivo para todo o país, pela Rede Católica da Igreja. Seja um cidadão consciente, participe com a gente. Aproveite essa oportunidade de hoje. Tudo chegando para o William Teixeira. Seja bem-vindo, William. Obrigado, Valéria. Queridos irmãos de todo o Brasil, Fé na Vida. Você pode participar desse programa agora. Você vai entrar no Facebook TV Evangelizar. Já curtiu a nossa página? Curte lá a nossa página, depois você vai no vídeo que nós postamos, você vai curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, fazer o seu comentário. Eu quero saber qual a cidade, qual o estado que você está nos acompanhando. Coloque também o canal, tá bom? Fé na Vida, tamo juntos. Canta, igreja! Seja bem-vindo, Roger. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar derrama. Cidadania, muito antes, muito além do que ir lá num cartório pedir um documento. Cidadania no momento que nascemos, no momento que somos batizados, de repente, no momento que acontece a fecundação, será? Vamos refletir sobre isso, a partilha da palavra. Desde o nascer ao pôr do sol, sempre seja louvado o nome do Senhor Deus. Trago esse salmo. O salmo para nós, na nossa tradução, é 112, mas a tradução literária é 113. Aleluia, louvai, ó servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, desde o nascer ao pôr do sol, seja sempre louvado e excelso o nome do Senhor Deus. Se nós compreendêssemos o louvor a Deus, o louvor às coisas de Deus, o louvor à vontade de Deus, a todo esse chamado dele a nós, chamado a vida. Deus nos chama a vida, não há outra coisa que senão a vida. E quando chama para que sejamos verdadeiros, sejamos felizes, sejamos no mundo amor, fraternidade, paz. Mas aí entra uma tal história de pecado na história, aí no meio, nos meandros das coisas, e o homem resolve não ser mais aquilo que Deus quer, mas ser outras coisas que contrariam a vontade do Criador. E agora você começa a ver
uma sociedade desumana, sem fraternidade, um mundo desigual, um mundo em guerra, um mundo em constante penumbra existencial. Somos assim. As pessoas vegetam, não vivem. Em muitos lugares, os seres já não são mais tratados como seres, mas muitas vezes número ou até ninguém. Isso começa em nós, quando olhamos com indiferença ou indiferentismo para com o outro, quando tratamos o outro como nada, quando não damos valor àquele que está à nossa frente, aquele que está junto a nós, quando passamos a não mais contemplar a pessoa no que ela verdadeiramente é. Para que eu descubra o verdadeiro valor da cidadania, eu tenho que descobrir primeiro o que é o ser. O ser enquanto quantidade, qualidade, equidade. E são palavras difíceis? São. Mas é tudo isso que você compõe. É tudo isso que você representa no dia a dia. E aí eu vou olhar também para o ser enquanto alma, enquanto espírito, enquanto valores, princípios. Quando eu sou capaz de fazer tudo isso, eu não me preocupo mais com o meu mundinho, eu não me preocupo mais com a minha ilha, porque tem alguns que já constituíram uma ilha faz tempo, fecham essa ilha e ficam ali redumados, não saem dela por nada, cercaram-a de vidros até em cima, cercaram-a de cercas para poder proteger, com descargas elétricas, e vamos assim fechando o mundo, fechando a realidade, fechando a nossa realidade para o mundo e a realidade do mundo para a nossa própria vida. E vou dizer que sou cidadão, ainda tento representar isso através de eleições, ou vou dar ao outro o direito de ser aquilo que não posso. E aí depois reclama que o país está indo de mal a pior. O que vai de mal a pior é a consciência minha e sua do que somos verdadeiramente, do que somos chamados a ser, da responsabilidade que temos com o todo, não só comigo, não só com o outro, não só com a parte, responsabilidade com o todo. E quando a gente pensa em cidadania, temos que falar de cidadão, né? Pessoa que está na cidade, na polis, pessoas que estão numa grande organização, que não são um indivíduo ali, mas fazem parte de uma grande porção. E nessa porção, qual o valor que eu estou dando ao outro? Qual o valor que eu estou dando às coisas? Qual o valor que eu estou dando para a necessidade alheia, que também pode vir a ser a minha necessidade? Esquecemos que Deus é o Deus do hoje e do amanhã, do nascer e do pôr do sol. Viva como se não houvesse amanhã, sim, mas projetando sempre o amanhã, trabalhando para que o amanhã seja o melhor dia da minha e da sua vida. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. A situação não está fácil para ninguém, às vezes mesmo com crise ou sem crise, a gente enfrenta crises. Então que tal se unir junto com a obra Evangelizar, para que possamos nessa corrente do bem rezar pelo nosso país? William. Estamos vivenciando essa maravilha que é a noite de louvor. Estamos na série Reinflama o Carisma de Deus que está em ti. Na próxima segunda, noite de louvor, com o tema Reinflama o Amor. Quem estará pregando? Eduardo Filho. E estará conduzindo a adoração ao Santíssimo Sacramento, o Padre Marcos Miranda, que está aqui conosco nos nossos estúdios. Será uma noite de bênção e uma noite de graça. Veja no nosso VT. Próxima segunda, o amor de Deus age em nossas vidas, na terceira noite de louvor da série Reinflama o Carisma. Como podemos colocar em prática o mandamento de Jesus?
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos meditar juntos com o pregador e cantor Eduardo Filho, do grupo Missão Noá. Deus abençoe, ilumine e guarde sempre. Que Deus seja louvado e abençoado cada dia mais. Adoração ao Santíssimo Sacramento, com o Padre Marcos Miranda. Noite de louvor. Reinflama o carisma do amor. Próxima segunda, a partir das 7 da noite, no auditório da obra Evangelizar é Preciso, em Curitiba. Venha e traga doações de alimentos não perecíveis ou produtos de higiene e limpeza. Ligue e faça seu pedido de oração. Transmissão ao vivo pela Rede Católica da Igreja. Bendito seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Aplaude, aplaude a Jesus! Você de Curitiba e região metropolitana, venha participar conosco. Só lembrando, traga 1 quilo de alimento para que nós possamos ajudar os mais necessitados. Você que vai acompanhar a partir das 7 horas da noite, a noite de louvor, você também pode fazer o seu pedido de oração agora. Ligue para nós, 41 3221 6060, tecle 1 e faça o seu pedido de oração. Padre Marcos Miranda, o senhor que está acompanhando aí algumas noites de louvor, né? Agora nós temos essa nova série, o senhor percebe esse anseio do brasileiro por um país melhor nas orações? Com certeza, acho que todo instante, né? Pelas ligações, programa Com a Palavra, a gente tem recebido as ligações constantes aqui. E entre os pedidos ali, família, no final a pessoa coloca sempre o país, a política, a realidade que nós estamos vivendo. E eu penso que não é só agora. A gente, antes de pensar só em rezar, que nós vamos ter que fazer, é claro, eu fiz ontem na adoração forte sobre isso, vou fazer segunda de novo, com certeza, mas consciência é preciso. Isso está faltando para nós. Continue consciente aqui com o Fé na Vida, participando através da página da TV Evangelizar. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar. Buscar o teu querer, a tua oração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste. O bem da nação requer superação de todos, tanto de empresas, cooperativas, quanto das pessoas. Precisamos tolerar e viver com democracia, ter consciência cidadã. Foi o que disse o primaz do Brasil, arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida. Neste momento, mais uma vez, o Brasil se defronta com uma conjuntura desafiadora. Vêm à tona escândalos de corrupção sem precedentes na história do país. É verdade que escândalos dessa natureza não tiveram início agora. Entretanto, o que se revela no quadro atual tem conotações próprias e impacto devastador. São cifras que fogem à compreensão da maioria da população. Empresários, políticos, agentes públicos estão envolvidos no esquema que, além de imoral e criminoso, cobra seu preço. Quem paga pela corrupção? Certamente são os pobres, os mártires da corrupção, Papa Francisco. A crise atual evidencia a necessidade de uma autêntica e profunda reforma política que assegure efetiva participação popular, favoreça a autonomia dos poderes da República, restaure a credibilidade das instituições, assegure a governabilidade e garanta os direitos sociais. De acordo com a Constituição Federal,
os três poderes da República cumpram integralmente suas responsabilidades. O bem da nação requer de todos a superação de interesses pessoais, partidários e corporativistas. A polarização de posições ideológicas em clima fortemente emocional gera perda de objetividade e pode levar a divisões e violências que ameaçam a paz social. Conclamamos o povo brasileiro a preservar os altos valores da convivência democrática, do respeito ao próximo, da tolerância e do sadio pluralismo, promovendo o debate político com serenidade. Então essa foi a declaração, até a declaração final, faz parte de um dos documentos mais importantes que trazem aí todo o balanço da 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Ainda nesta edição do Fé na Vida, você vai saber do que se trata o outro documento, que também é o balanço da pauta, da principal pauta, né? Os cristãos leigos e leigas na igreja. Essa foi a principal pauta de discussão e aí todas as ramificações que os bispos trouxeram nesta reunião, que foi uma das mais importantes, né? Essa reunião de número 54, essa assembleia. E nós estamos aqui no Fé na Vida falando exatamente disso, né? Cidadania consciente. Vamos trazer então essa perspectiva, essa dimensão da cidadania consciente, nós todos, né? A maior porção do povo de Deus, cristãos, leigos e leigas na igreja, para esta reflexão, esta nossa discussão aqui na nossa bancada do Fé na Vida. Nós trazemos hoje Geni Maria Rossi, que é doutora em teologia, está por dentro de todos esses assuntos, né, Geni? Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Bom dia, muito obrigada pelo convite, mais uma vez estar aqui nesta casa e trabalhar uma questão assim tão atual hoje. Esquentou esse assunto, né? Quando foi programado, não estava tão atual como está hoje, às vésperas, assim, no grande acontecimento que está se preparando por vários dias, e a gente fazer uma reflexão para saber qual é meu papel neste contexto. Por isso também a qualificação de consciente, porque nós somos cidadãos a partir do momento que a gente está numa sociedade, numa polis, né, numa cidade. Mas assumir esse meu compromisso e fazer algo pelo bem comum já é uma questão de nos conscientizarmos quanta responsabilidade eu tenho para esse bem comum e não esperar como se o bem comum fosse uma questão de uma outra esfera, né, que é a esfera política, e eu cá, cidadão. E muitas vezes aquele cidadão muito certinho, que se considera tão bem, e se eu falo de corrupção, eu estou pensando na outra esfera. Nós vamos ver que isso não se separa. É autonomia, mas não separação. Eu até vou dizer assim que a Geni falou assim, se você puder colocar aqui também, sou doutora em teologia, mas sou leiga também, todos nós somos, né? Temos a nossa formação, mas somos todos leigos também, né? E aí eu acho lindo tudo que os bispos falaram a respeito disso, né? Trazendo essa poesia, o sal da terra, né, Geni? O sal da terra, que é essa esperança que nós temos mesmo quando falamos disso, né? O sal da terra, para que o mundo tenha esperança, o Brasil especialmente. Isso, então o documento, né, que a gente falou, e até por isso falei, coloca o leigo sujeito eclesial, que é uma palavra forte, e é o que nos também torna cidadãos conscientes, né? O sujeito eclesial. Eclesial porque ele faz a partir de um carisma da sua própria fé. Então, a qualificação eclesial, e, ao mesmo tempo, ele transita tanto no ambiente eclesial, mas também no ambiente civil. É lá onde ele também é sujeito eclesial. Não no sentido de fazer uma pastoral ali nesse ambiente, muitas vezes, na fábrica, em todos os ambientes possíveis, mas no sentido de testemunhar aquele evangelho, aqueles valores do evangelho que ele aprende e que ele se motiva, que ele vivencia, que ele experiencia dentro do ambiente eclesial. Então, não são realidades separadas. Nós, a partir do Concílio Vaticano II, falamos muito das realidades autônomas, né? A ciência autônoma, a política autônoma, mas elas não são separáveis.
Tá aí o átrio dos gentios para comprovar Isso. isso. Né? É o mesmo cristão que está na igreja que vai estar amanhã como cidadão lá no chão de fábrica, que é o mesmo político que está lá hoje, que nós, de certa forma, estamos atirando pedras, que estamos acusando, denunciando, é aquele que foi no seu culto, na sua missa, é aquele que frequentou catequese na sua comunidade, foi formado na escola onde você viveu, porque eles não vêm de outro lugar. Então, essa relação eu tenho que sempre manter, tanto quanto eu tenho que desejar que muitos líderes cristãos um dia também cheguem a ser líderes políticos. Geni, o que a gente pode trazer como definição, então, de cidadania consciente, uma definição rápida e didática? Na verdade, é o comprometimento, ou na linguagem da igreja. Mas isso não estaria inerente já na cidadania? Sim, a cidadania... Ou ela é só até o documento que a gente tem? Sim, a gente pode ser, a gente sempre é cidadão, com direito e com dever. Não interessa se você participa de algo específico, se você cometer um crime nessa sociedade, você vai pagar. Você tem o direito, né, de uma escola, você tem o direito à saúde, independente se você se envolve num projeto de bem comum. Agora, consciente é você se decidir realmente passar a fazer parte do cuidado do bem comum. Daí eu vou agora entrar um pouquinho, acho que assim, nos documentos da igreja. Papa Francisco. E começar. Como é que o Papa Francisco colocou no seu, que eu digo, programa de governo, né, que é Evangelii Gaudium, ele começa a falar a questão relacionar, a questão da caridade. Né? Porque nós temos uma mística atrás da nossa cidadania. E ele começa a dizer as outras dimensões da caridade, porque projetos caritativos, projetos sociais a partir da igreja de caridade. A igreja é riquíssima, tem uma história desde os primeiros cristãos até hoje, assim, bastante rica. Sempre teve, às vezes as pessoas acusam, e com uma certa tristeza, isso é uma certa tristeza para a gente, porque são milhares de pessoas beneficiadas, inclusive, se eu digo que sou doutora, se você passou por uma faculdade, por uma escola, saber que isso é uma organização que a igreja teve a iniciativa de fazer, né, para esse bem comum. E ele fala da caridade e começa a falar, a caridade, ela na verdade abrange todas as dimensões da vida. E numa das frases que ele toma de São Paulo, a caridade edifica. E é muito bom nós começarmos a reflexão com relação à cidadania, em relação a esta caridade, que ele diz assim, a caridade não são só relações de amor com o meu próximo aqui, são macro-relações políticas. São macro-relações. E a caridade faz parte, simplesmente, de ser cristão. Nesse ping-pong, então, falando em toda essa questão de cidadania, eu vi que você voltou várias vezes e tocou nessa questão, política. Sim. Como definir o cidadão como ser político? Acho que a maior dúvida que nós temos como ser social é como ser político, independentemente do lugar onde eu estou. Mas isso vai ficar com certeza para o próximo bloco, né, Valéria? A gente continua essa discussão no próximo bloco, chamando a sua participação aqui para participar junto com a gente. Cidadania consciente. Vamos para o intervalo, voltamos já. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. No encerramento da pauta de discussões da 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, as autoridades eclesiais publicaram então 2 documentos importantes. O balanço do que foi essa 54ª Assembleia, de tudo que aconteceu lá, a pauta dos cristãos, leigos e leigas atuando na igreja no Brasil e o momento nacional do país. Com as informações da Rede Católica da Igreja, direto do Santuário Nacional de Aparecida, Lucian Aro.
O penúltimo dia de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, aqui em Aparecida, foi marcado pela divulgação de 2 documentos importantes. Um é o resultado das discussões sobre a missão dos leigos na igreja e na sociedade. O outro traz uma reflexão da CNBB sobre a situação política do país. Os documentos foram apresentados pela presidência da CNBB em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira. Com relação ao documento que fala dos leigos, Dom Sérgio da Rocha falou que o texto já foi aprovado em plenário. Agora falta ser redigido e publicado. Mas nós aprovamos aí o texto que logo mais será brevemente apresentado, o texto do chamado tema central, isto é, o texto principal, o documento principal da Assembleia, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Nós já vínhamos trabalhando esse texto, era, na verdade, um texto de estudo, já vinha vindo da Assembleia anterior, mas a partir de agora passa a ser um documento de referência para a igreja no Brasil, especialmente para a temática do laicato. Laudelino é vice-presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e assessor da CNBB. Ele participou de todas as discussões e ajudou a escrever o texto sobre os leigos. Nossos bispos declaram: queremos afirmar que os cristãos leigos e leigas são verdadeiros sujeitos eclesiais. É uma citação do documento de Aparecida. E completa dizendo assim, que todos os leigos e leigas compreendam isso, tomem posse disso e assumam e vivam como verdadeiros sujeitos, tanto na igreja como no mundo, que é o nosso espaço próprio. O beato Paulo VI já dizia, o campo próprio dos leigos é o vasto e complexo mundo. O documento vai trazer que o campo primordial, é a família, onde nascemos, somos acolhidos, é o ninho que nos acolhe na existência, E depois vem o mundo do trabalho, da cultura, dos meios de comunicações como vocês, o mundo da política, de um modo muito especial, e estamos precisando, cristãos leigos e leigas que assumam a política como poder serviço, que estejam a serviço da coletividade. E assim, então, o documento todo trabalha essa questão do ser sujeito, tanto na igreja como na sociedade. Num dos trechos do texto sobre o cenário nacional está assim: depois de 20 anos de regime de exceção, o Brasil retomou a experiência de um Estado democrático de direito. Mas neste momento, mais uma vez, se defronta com uma conjuntura desafiadora. Quem paga pela corrupção? Certamente os pobres. Sobre os escândalos de corrupção, a CNBB lembra que casos como esse já aconteceram, mas reforça que os atuais têm efeito devastador. As suspeitas de corrupção devem continuar sendo rigorosamente apuradas. Os acusados julgados pelas instâncias competentes, os culpados punidos e os danos devidamente reparados, diz o texto. Deve-se respeitar aqui o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito. O que nós temos insistido é que nos encaminhamentos, nas decisões que são tomadas, que de fato se respeite e se preserve a ordem jurídica, a ordem constitucional estabelecida. Os bispos não condenam as manifestações populares desde que sejam pacíficas. Defendem uma reforma política. Uma das questões apresentadas por diversas entidades, entre as quais a CNBB e a OAB, era justamente o não financiamento das empresas. E isso agora já caiu. Então, um dos aspectos importantes da reforma política que nós propunhamos já vai ser válido ou vai valer para as próximas eleições. Eu creio que já será um grande passo. Mas existem vários aspectos ainda da legislação brasileira quanto às eleições que precisam mudar. Os partidos hoje, não existe partido. Não existe ideologia partidária, isso é muito importante discutir. É importante ter partidos fortes, que haja oposição, que haja realmente debate de ideias. Isso nós não sentimos, nós sentimos grupos dentro de diversos partidos e interesses. Eu acho que esse será no futuro um motivo de grande debate e realmente que hajam partidos que possam nos ajudar na construção de um Brasil mais justo e, por que não dizer, mais democrático. Estamos aqui, nessa ajuda, então, na construção de um país mais justo, mais democrático. Isso começa pelo estudo também, Geni?
Sim, com certeza. Procurar saber das coisas. Vamos relacionar de novo ao sujeito, né, eclesial. O leigo como sujeito é a partir do conhecimento de causa. Eu tenho que conhecer aquilo que estou me propondo. Que é uma das dificuldades do povo, de buscar conhecer, né? Sim. Antes de mais nada, eu acho assim, boas escolas políticas podiam nos transformar em agentes melhores. E eu lembro assim, o cardeal de Honduras, quando ele foi estudar o FMI, muito criticado por isso, e ele disse assim, eu vivo todas as minhas homilias, meus sermões, criticando o FMI, mas eu não sei como é que funciona, qual é o mecanismo dele. E hoje ele é uma autoridade no assunto de economia mundial. Então, assim, conhecer é uma forma de poder ajudar melhor. E é lamentável que a gente ainda não tenha uma formação tanto pública, né, e como também por parte da igreja, assim, muitos vão reagir, vão dizer, não, mas eu conheço, mas não está ainda à altura de podermos responder dentro desse conturbado mundo político em que a gente está agora. Geni, a partir de agora, o que acontece, né, com essa publicação desse documento? A gente sabe, e é essa missão também, o comprometimento da Rede Católica da Igreja de poder colocar isso, né, levar isso para todo o Brasil, para a família brasileira, destrinchar, desmembrar, sabatinar esse documento e trazer de forma didática o que os bispos, de que maneira os bispos do Brasil estão pensando o Brasil. Como que a gente pode ajudar? Gente? Pensar o Brasil, a gente pensar assim, vamos voltar ao nosso ensinamento da doutrina social da Igreja. O que é a doutrina social da Igreja? O que ela se posiciona em relação à política? Todo cidadão, né, ele tem até obrigação, não é só eu tenho direito de entrar na política. Eu tenho até a obrigação, você tem a liderança, você tem o espaço de fazer. Por quê? A política não é uma instância, a gente está muito associado à política com politicagem, e isso o Papa chama atenção, a gente cansa disso, e com isso deixa de se preparar e preparar líderes melhores. O que é a política? É a gestão daquilo que é comum para o bem comum. Então, é o meu dinheiro que está sendo gestado. É aquele gestor que eu escolho nas eleições para que ele administre para o bem comum o que eu dou para ele. É do meu dinheiro, eu dou bastante. O SUS, a minha escola pública, ela não é de graça. O SUS é o plano de saúde talvez mais caro do mundo. Então, assim, primeiro, pensar, o que diz a doutrina social? Eu devo aderir, mas não ideologizar, mas sim como crítico. Então, em vez de aderir eu vou aderir ao melhor partido, a melhor porção, o melhor espaço, mas eu tenho que ser crítico desse espaço, eu tenho que melhorar esta ação. E está acontecendo, por isso, a polarização. Eu entro num partido, eu faço essa adesão, esse, para mim, é o perfeito, e daí eu começo a menosprezar o outro, daí falta toda a questão da caridade. É só dizer que o outro que pensa diferente de mim, que ele é burro. Desculpe, as expressões são essas que aparecem no meio cristão. É o que a gente está vendo agora. É só menosprezar o outro que eu já ganhei o meu lado. Então, esses interesses que o Dom Steiner estava falando, são esses interesses pessoais, particulares, de grupo, que estão acima do bem comum. Se eu estou como objetivo bem comum, eu vou ver se aquele meu partido que eu aderi, que eu estou lá, se ele faz bem. Por isso os partidos não se fortalecem. Interesses pessoais prevalecem, porque nem mesmo os cristãos não estão conscientes disso. É um problema mesmo. Bom, essa é uma longa discussão, Geni. Eu quero te convidar para vir mais vezes aqui no Fé na Vida, porque são documentos importantes, são documentos longos, né? Se a gente for parar para pensar na situação atual do país, esse documento tão importante que foi publicado pela CNBB, então nós vamos trazer ele aqui mais vezes para, página por página, a gente poder trazer essa reflexão, para que com os estudos a gente possa mudar esse país. Pode falar. Uma frase final. Uma frase final. Uma frase final. Vamos nos desarmar interiormente. Senão, aquela manifestação pública que podia ser bonito, ela vai perder. Assim, a gente perde muito em autoridade moral quando a gente não se desarma
interiormente. Eu posso ir, é bem-vindo à minha manifestação, mas não com armas. Já, lamentavelmente, é preciso pôr muros, porque o pessoal vem armado interiormente, e aí é fácil você pegar uma arma externa e realmente faltar com a caridade, faltar com a misericórdia. Acho que daqui para frente seja cidadão consciente, participe, se manifeste, mas desarmado, cheio de amor e misericórdia. Muito obrigada, Geni, por deixar essa mensagem aqui para todos nós, com toda certeza. O coração ficou um pouco mais leve aqui. Hoje a gente pode pensar em maneiras diferentes de ser cidadão, um cidadão consciente. Padre Marcos Miranda, muito obrigada. Vamos aí, vamos daqui a pouco ter com a palavra, né, para a gente poder continuar essa reflexão também à luz da palavra de Deus e ouvindo o povo de Deus. Com a palavra tem essa função, ouvir também aí o povo de Deus com a sua ligação. A gente continua por aqui, o Fé na Vida vai para o intervalo, voltamos já. Onde reina o amor fraterno, onde reina o amor, Deus aí. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. E o Papa Francisco fará mais uma viagem apostólica neste final de semana, mas desta vez de caráter humanitário. Ele vai para a ilha grega de Lesbos. Esta visita reforça também a preocupação dele em relação aos refugiados. Haverá um encontro a portas fechadas com o primeiro-ministro, depois ele irá visitar o campo de refugiados de Moria. Então vamos orar para que o Santo Padre, que tudo ocorra muito bem com ele. Ele sempre tem pedido, né, para que a gente ore sempre por ele. Então esta é mais uma visita apostólica, uma visita diferente das outras, né, de caráter humanitário numa região complicada, e mostra mais uma vez esse caráter do Papa Francisco, humanitário, de acolhimento. Continuamos com o Fé na Vida, a Rede Católica da Igreja. Você acompanhou aí, fez a cobertura completa, trazendo muitas reportagens, programas especiais, entrevistou mais de 20 bispos lá no Santuário Nacional de Aparecida, tudo para trazer informação, sabedoria, conhecimento e formação para você. A Rede Católica da Igreja está no Santuário Nacional de Aparecida desde o dia 4 de abril. Os profissionais da nossa emissora chegaram 2 dias antes da Assembleia Nacional dos Bispos começar, para deixar tudo pronto com antecedência para a cobertura da conferência, que iniciou no dia 6. Os jornalistas da Rede Católica da Igreja trabalharam bastante para não perder nenhum detalhe desta grande reunião, uma das mais importantes do episcopado brasileiro, com a participação de mais de 300 bispos de todo o país. Olá, a Rede Católica da Igreja está em Aparecida, interior do estado de São Paulo, para acompanhar a Assembleia Geral da CNBB. A equipe filmou as plenárias, participou de todas as coletivas de imprensa e entrevistou exclusivamente mais de 20 bispos, trazendo programas especiais com as maiores autoridades da Igreja no Brasil. Hoje a Rede Católica da Igreja recebe com carinho Dom Murilo Krieger. Como é que tem sido a realidade da Igreja lá na Bahia? Tem sido fácil evangelizar por lá? Evangelizar sempre foi um grande desafio. Em toda parte do mundo, desde que os apóstolos deixaram Jerusalém para enfrentar um mundo desconhecido,
sempre foi desafiador. E realizou cerca de 20 reportagens nos últimos 8 dias. Este é um dos momentos mais esperados pelos jovens da Romaria. Depois de passar a noite inteira em vigília, eles participam agora de uma celebração muito especial aqui na Basílica de Aparecida. A missa é na companhia dos mais de 300 bispos que também estão na cidade para a Assembleia Geral da CNBB. Entre os temas que a equipe da Rede Católica da Igreja abordaram na cobertura da Assembleia Geral da CNBB estão a maior participação dos leigos na igreja, a conjuntura político-social e o projeto Pensando o Brasil, a evangelização dos ribeirinhos em regiões como a Amazônia, Pará, Nordeste e também o ecumenismo, a comunhão dos católicos com outras religiões. Juntos nos colocarmos perante o mundo que está desafiando a todos nós, um mundo sedento de Deus, um mundo dividido, um mundo marcado por tantas formas de elementos que vão contra até a dignidade do próprio ser humano, num mundo que se afasta de Deus. E nós cristãos, o que vamos fazer? Nós temos que nos unir para realizarmos nossa missão no mundo, dando testemunho da unidade dos discípulos de Cristo. A Rede Católica da Igreja está apresentando, cobrindo integralmente a Assembleia dos Bispos do Brasil em Aparecida. E você acompanha tudo aqui na programação, 24 horas por dia. E nós, é claro, vamos acompanhar tudo e trazer para você em primeira mão. Este é mais um compromisso da obra Evangelizar através da Rede Católica da Igreja. Mais um serviço ao seu alcance, o conhecimento, a informação e a formação. Evangelizar é preciso, evangelizar. Belíssimo trabalho de toda a equipe. E a gente reforça que este é mais um compromisso de serviço, né? Essa é mais uma missão da obra Evangelizar aqui através da Rede Católica da Igreja, levar a informação e a formação para todo o Brasil. Evangelizar é preciso. No próximo domingo, a Rede Católica da Igreja apresenta a nova temporada Concertos para Evangelizar. É neste domingo, no estúdio principal da obra Evangelizar é preciso, o coral folclórico italiano de Santa Felicidade. Veja no nosso VT. Na mais nova temporada do programa Concertos para Evangelizar, assista ao coral folclórico italiano de Santa Felicidade. Um espetáculo com as músicas italianas mais conhecidas, para você mergulhar nessa linda tradição. O programa Concertos para Evangelizar vai ao ar neste domingo, ao meio-dia. Não perca, aqui na Rede Católica da Igreja. Que coisa linda, povo de Deus! Domingo, ao meio-dia, aqui na Rede Católica da Igreja, porque evangelizar é preciso. Então vamos para a agenda do Padre Reginaldo Manzotti. Olha só, galera, o povo de Recife, Pernambuco, pode se preparar porque no dia 21 de abril, uma quinta-feira, vai acontecer o terceiro Evangelizar é Preciso, na Avenida Boa Viagem, na Praia do Pina. Tem adoração, terço, missa, animação, show e muito mais. Você não pode perder. No dia 22 de abril, sexta-feira, ainda em Recife, o Padre Reginaldo Manzotti conduz um momento de espiritualidade. Por suas chagas fomos curados, no Clube Português de Recife. Quer mais informações deste evento? Então anote o telefone 085 98967 1090. E no dia 23 de abril, sábado, Padre Reginaldo Manzotti vai estar lá no Rio de Janeiro, onde participará da festa de São Jorge. A celebração vai ser na Igreja Matriz de São Jorge, no bairro Quintino. Quer mais informações a respeito da agenda do Padre Reginaldo Manzotti? Então acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br e confira. E o nosso Cine Luz esse final de semana está especial. A vida de Giuseppe Moscati, o médico que virou santo. Então prepare a sua família, prepare aquela pipoca e assista esse filme maravilhoso. Veja no nosso VT.
No Cine Luz desta semana, a vida de Giuseppe Moscati, o médico italiano que virou santo. Moscati, estou enganada ou não é o seu turno? Desculpe, eu sei que não deveria estar aqui. E muito menos receber visitas. Eu não estou esperando ninguém. Ah, não. Te recomendo que esta seja a primeira e a última vez que isso acontece. Agora pode ir. Esse lindo filme você acompanha no sábado, 11h30 da noite, e também no domingo, 1h30 da tarde, junto com a sua família. Mas eu quero lembrar você, querido telespectador, que na próxima terça-feira nós estaremos começando a formação bíblica com Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba. Mas é necessário você fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas. Até segunda-feira nós estaremos fazendo as inscrições. Inscrições você pode fazer aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Lembrando que é gratuito, você pode fazer a sua inscrição de forma gratuita. Mas, povo de Deus, é um curso que acontece de 15 em 15 dias aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso, tá? Então você pode participar conosco ou acompanhar ao vivo, dia 19, às 7 horas da noite. Faça a sua inscrição. Viu quantos compromissos que a obra Evangelizar tem com você, que a Rede Católica da Igreja tem com você? São cursos, o Cine Luz e também tem documentário. Neste sábado você não pode perder, às 9h20 da manhã, um documentário bem especial. Ele era muito excêntrico. Eu diria que eu até muitas vezes falei para ele que era muito parecido com o Jacó do Bandolim, que era muito exigente, né? Muito rigoroso, não aceitava que a pessoa desafinasse, mas por outro lado tinha um coração muito grande, era muito generoso. Ele ajudava muitas pessoas, ensaiava, corrigia, orientava. Muito bem, então não perca esse documentário às 9h20 da manhã deste sábado. Você está vendo, né? A programação da Rede Católica da Igreja está cada vez mais especial. Isso acontece todos os finais de semana, todos os dias, 24 horas por dia. E tudo isso, Val, pensando em você, querido telespectador. Nós queremos chegar em todos os lugares, nós queremos chegar em todas as famílias do Brasil. Mas nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua contribuição. Veja no nosso VT. Muito obrigada pela companhia de hoje, gente. Uma ótima sexta-feira a todo mundo. Final de semana abençoado. Não se esqueça que domingo sem missa, semana sem graça. Então venha. A obra Evangelizar, o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Guadalupe está de portas e braços abertos para você. Até segunda-feira. Deus abençoe sua vida, sua família. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Minha voz se eleva para proclamar o Senhor, pois minha